Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital, analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você acompanha também lá no Paraguai, aqui no Brasil também, pela TV por assinatura Neo TV. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, é o portal das notícias, do agronegócio, de informação. E olha, claro, tem o Canal do Boi e tem o Agro Canal, toda a grade de programação das duas emissoras que compõem o SBA. Você também nos acompanha pelo Facebook, na página do Canal do Boi e todas as dezenas de páginas que levam a Agricultura BR. Eu sempre agradeço a todos que isso é uma colaboração do telespectador e também dos grupos de produtores rurais por todo o país. A partir deste momento, estamos também ao vivo pela TV Imaculada, com sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos, segunda-feira, dia 15 de março. E eu começo o programa de hoje trazendo os números da consultoria AG Rural para a soja. Então, primeiro destaque que nós vamos trazer em relação ao que vem sendo colhido e como que a AG Rural tem mensurado esses números. A última semana foi de uma aceleração melhor para os trabalhos de campo em relação aos produtores rurais, principalmente no estado do Mato Grosso. É o que nós vamos ver agora, você acompanha comigo os números na tela. Nós temos aqui a comparação do que acontecia no ano passado, até a data do dia 11 de março e também até 11 de março de 2021. Você vê que no último ano estava em 59%. Agora encontra-se em 46%, de acordo com os números que foram apresentados na manhã desta segunda-feira pela consultoria AG Rural, sempre trazendo números atualizados em relação ao que temos de colheita da soja, e daqui a pouco nós vamos falar também sobre as expectativas que a AG Rural tem em relação à semeadura do milho, segundo a safra. Um outro dado importante é que a consultoria AG Rural acredita que tenhamos aqui no Brasil uma produção de 133 milhões de toneladas, de acordo com a previsão de produção desta consultoria. Falo agora a respeito de escoamento da soja. Você vai ver agora como é que esse trabalho tem sido feito nos dois principais estados produtores do país, Mato Grosso e também Paraná. A reportagem é feita em conjunto nos dois estados por Valdir Pacheco e Mauro Andrade. A dificuldade de entrega da soja colhida em algumas regiões de Mato Grosso tem preocupado produtores. Atrasos de 2-3 dias nas filas de caminhões à espera de descarregar os grãos das empresas compradoras aumentam os prejuízos financeiros nesta safra 2020-21. Os entraves na entrega têm sido mais frequentes nas regiões médio-norte e norte do estado, especialmente nos municípios de Sorriso, Sinop e cidades circunvizinhas. Em muitos casos, as unidades compradoras não estão recebendo a carga e devolvendo aos produtores devido ao excesso de umidade e grãos ardidos. Sem contar com a falta de estrutura nas unidades receptoras, que chega a ser desumano o local onde os motoristas ficam por vários dias aguardando descarregar. Hoje o sol apareceu. Quando a chuva dá uma trégua, os trabalhos de colheita da soja são acelerados no campo. Consequentemente, os motoristas enfrentam um enorme congestionamento nas filas para descarregamento nas unidades armazenadoras. Relatos do motorista Éder Flávio Mendes mostram a realidade das dificuldades encontradas na logística de escoamento. E aí, a hora que se abre um sol, procura colher o mais rápido possível e manda para os armazéns. Isso está no geral. Então, o fluxo de caminhão hoje nos armazéns, ele está constante, por quê? Porque a soja está vindo com mais umidade, ela está dando um pouco mais de avariado. E onde se chega nos armazéns, para se descarregar, está um pouco mais complexo, porque antes você erguia um caminhão no tombador e a soja caía. Hoje não, você tem que usar o sistema manual, sistema de rodo, para se descarregar. E aí as pessoas gastam mais tempo, fica 1h30, 2 horas um caminhão em cima de uma moega hoje para se descarregar, devido à umidade que ela aumentou, né? Então você chega no armazém hoje para descarregar, você pega uma fila um pouco maior e um pouco mais intensa para se movimentar, devido a essa umidade.
A região norte do estado tem duas opções para escoar a produção para exportação, sendo uma pela BR-163, sentido norte, até o porto de Miritituba, no Pará. Com essa escoação de grão, que é o maior do estado do norte do Mato Grosso, que está escoando tudo para o porto de Miritituba. O porto de Miritituba não está suportando de tantos caminhões que está subindo, por causa que agora a maioria começaram a ir embora, que as rodovias acabou. Nós não temos mais estrada nem no estado do Mato Grosso e nem no estado do Pará, que deveriam rodovias federais, que é uma 163. O excesso de chuva e o excesso de muitos caminhões demais. E as rodovias mal feitas, asfalto mal feito, que eles teriam que ser mais compactados. E não são. No lugar deles chegar aí e fazer um recapeamento, eles jogam só com as borrinhas ali dentro e larga por cima. É uma ida para lá, outra para cá, já está o buraco do mesmo jeito. A gente passa hoje, tem uma panelinha assim. Quando damos no dia, nós volta, está uma crateia. A segunda opção de escoamento dos grãos é pelo Porto Seco, no complexo intermodal, pelo terminal ferroviário de Rondonópolis, cidade ao sul do estado. Mas devido ao alto custo pelas rodovias pedagiadas, o que onera demais para os motoristas, seu Josias prefere ir para Miritituba. Para nós, com todo o sofrimento que nós temos, das nossas batalhas dia a dia ali, para nós seria mais importante Miritituba. O porto de Miritituba, por causa do quê? Que vem a causar? A causa dos pedágios. Porque se nós carregar ali para o terminal de Rondonópolis, para nós o nosso frete não vai sobrar nada. Por causa que os pedágios comem, vai juntar o óleo, o petróleo e o pedágio. Se acaba o nosso lucro ficando em cima da rodovia, em cima dos pedágios. Melhor Miritituba pelo enquanto. O sofrimento é maior, mas pelo menos o pedágio não temos. Pelo menos a economia que nós temos no bolso. Aí deu aquele grande congestionamento, mas deu muitos acidentes demais, através desses muitos buracos que tem. Mas em causa a PRF chegou e começou a distribuir. A hidrovias, Ciaporte, a Cargill, Bung, eles não tinham os pátios suficientes. Como é que tem aquela outra, né, Bertolini? Eles não têm os pátios suficientes e não queriam pagar pátio para ninguém. E nós tínhamos, o maior nosso prejuízo foi nós ficar na rodovia parado, sem tomar banho, sem ter um lugar de fazer as necessidades, teria que ser no mato, tarde da noite, no meio de qualquer lugar tinha que descer, não recebia estadia. A estadia só era contada após que conseguisse chegar dentro do pátio, que marcasse a placa. Falta de infraestrutura ali para nós. E agora vamos ver o escoamento da safra de soja pelo Porto Seco, no norte do Paraná, com o repórter Mauro Andrade. A Ricolog, com sede em Rolândia, no norte do Paraná, localizada numa das regiões agrícolas mais produtivas do Brasil, trabalha com o transbordo rodoferroviário, principalmente dos produtos gerados no agronegócio, como milho, soja, açúcar e fertilizantes. Nós vamos conversar com Luiz Eduardo Rico, diretor-presidente da Ricolog. A Ricolog é uma empresa de transbordo rodoferroviário, situada aqui em Rolândia. É uma empresa é um porto seco, onde recebe de caminhões e carrega vagões com destino a porto. E ao contrário também, o que se carrega de fertilizantes no porto, nós recebemos aqui para distribuir para as áreas produtivas, né? As grandes distâncias são feitas com ferrovia, com maior capacidade de volume, com menos custos, né? Menos pedágio, menos rodovia, menos competitividade na rodovia com veículos leves. E o modal rodoviário chega até nós, um transbordo, em alguns pontos principais do país, para que una aí a logística rodo até os pontos principais da ferrovia e a ferrovia fazendo a grande distância até o destino. Deslocar a produção agrícola exclusivamente com caminhões, principal modelo adotado no Brasil, está cada vez mais caro devido aos custos do pedágio e óleo diesel. O modal rodoferroviário integra o caminhão, que roda pequenas distâncias, com o trem, que possui maior capacidade de carga e que faz o deslocamento até o porto. Esta logística tem uma série de vantagens.
A operação rodoferroviária, com um terminal de transbordo como o nosso, traz menos impacto de pico de safra, de fila de caminhão, porque nós estamos próximo da área produtiva, né, aqui no norte do Paraná, com a capacidade hoje de transbordo do terminal de armazenagem de 130 mil toneladas, com a capacidade da ferrovia de transportar 10 mil toneladas por dia, isso tira 270 caminhões por dia de um trecho norte do Paraná ao porto de Paranaguá. Isso faz com que fica mais linear o escoamento dessa safra. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui o Agricultura BR segue falando de soja, mas agora no cenário internacional. Nós vamos falar agora a respeito do que vem acontecendo com soja em Chicago. Soja em Chicago vem sob a influência dos parâmetros que você tem acompanhado diariamente aqui no nosso programa. Clima na América do Sul e também em relação a um novo surto. Parece que apareceu mais um foco ou outro de peste suína africana lá na China. Isso teria segurado um pouco a questão de mercado, tirado a China um pouco das posições de compra. Essa situação que eu acabo de falar, apesar de regularmente ter uma ventilação de uma informação como essa, isso não muda muito o mercado. Ele apenas dá esse susto, o pessoal acaba saindo um pouco do mercado, mas nada que mude a situação atual. China continua comprando muita carne e vai continuar comprando muita soja. A questão é que ela começa a afastar mesmo do mercado norte-americano, até porque Estados Unidos não tem soja. Aqui no Brasil, nós temos uma semana bem diferente, no qual o produtor rural, ele já viu na semana passada, né, com a situação de um recuo um pouco mais forte para a soja em Chicago e também a queda do dólar, viu a soja recuar um pouco. Nos portos ficou ali perto de R$ 170 a saca de 60 quilos. Nessa semana não deve ter muita alteração, porque o que nós temos visto é realmente uma colheita mais expressiva e muita entrega no porto. Então, isso já vem ocorrendo, então esse cenário não muda no Brasil. Mas como a gente está falando de soja no cenário internacional e soja em Chicago, você acompanha comigo agora como é que vem as posições negociadas da oleaginosa. Soja hoje abriu os negócios em queda, mas neste momento começa a inverter, né? Começa a reverter a situação e já opera em campo positivo. Soja em Chicago, na posição de maio, vem a $14, 14 centes mais 6 o bushel. Julho, $14, 4 centes mais 6. Agosto, $13, 64 centes o bushel. E setembro, $12, 86 centes o bushel. São os negócios que nós vamos vendo agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Dólar comercial, eu falava que o produtor, o sojicultor, tem que estar atento nessa semana, especialmente ao dólar, deve ser o fator primordial em relação aos valores de negociação, e o dólar hoje vem com alta, 1,22% de alta para a moeda norte-americana, R$ 5,62 mais 8 é o que nós temos para o dólar, e eu tenho a impressão que a questão é doméstica para a alta do dólar, mas quem responde os fatores que elevam a moeda norte-americana é Walter Pulga Jr. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, aquela estratégia de atuação do Banco Central, a intervenção mesmo do Banco Central no câmbio, fez com que o dólar recuasse na semana passada quase 2,20%. Mas, para fazer isso, o Banco Central despejou no mercado 3 bilhões e 200 milhões de dólares. E mesmo na sexta-feira, quando atuou ofertando ao mercado 750 milhões de dólares em operações diferentes, o que ocorre é que o dólar voltou a subir. E hoje não é diferente. Apesar da intervenção do Banco Central, o dólar sobe 1,31%, quase 1,32% neste momento, a R$ 5,63 mais 20. Informações de algumas agências de notícias. Agora, vale lembrar ainda que o dólar já passou de R$ 5,64 hoje. Está perto aí dos valores mais altos do dia. E a perspectiva é de que continue mesmo em alta. Até porque o Banco Itaú, diante de incertezas no mercado doméstico e de um cenário em todo o mundo mais desafiador com o avanço da Covid, o Banco Itaú aumentou a sua apreensão, né, para o dólar, sua previsão. Ele prevê agora que o dólar estará na faixa de R$ 5,30 no final do ano e a R$ 5,50
né? Era de prever 5,50 até no final de 2021. Ou seja, a estimativa anterior era de R$ 5,00, portanto, houve uma mudança. E isso vai interferir, lógico, no mercado de câmbio, né? O que nós temos agora no mercado de câmbio, no mercado de ações. O mercado de câmbio acaba interferindo no mercado de ações. Nós temos uma recuperação da nossa bolsa hoje, é fato. Aos 114.732 pontos, índice Bovespa sobe agora 0,5%, chegou aos 114 mil, eu acompanho aqui, 793 pontos, mas não voltou ainda aos 115 mil pontos. E vai resistindo, apesar de alguns aumentos, vamos dizer, no valor de ações de papéis de empresas muito importantes no índice Bovespa. Vamos acompanhar, por exemplo, o que está ocorrendo no mercado da Petrobras. A Petrobras opera agora, né, com ações em alta de 0,65%. E o que nós temos é a perspectiva aí de manutenção em alta dos papéis da Petrobras. Agora, vamos acompanhar o que acontece no mercado fora daqui, porque fora daqui o que acontece também é um movimento negativo nas principais bolsas dos Estados Unidos e também nos principais índices da Europa. Então nós temos aí índice DAX da Bolsa de Frankfurt em queda, FTSE 100 na Bolsa de Londres também em baixa, CAC 40 na Bolsa de Paris também em queda, queda nos Estados Unidos, queda na Europa, indica, na verdade, que o nosso índice Bovespa tem uma recuperação, mas não será uma recuperação muito acentuada, não. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Puga. Daqui a pouco o Puga vai voltar para falar de ICMS aí no estado de São Paulo, porque a expectativa, pelo menos para as empresas que são ligadas ao Simples, né, que estão cadastradas no Simples, é de uma melhora em relação ao recolhimento de ICMS para carnes e leite, mas esse é um assunto de logo mais, porque antes eu mostro soja nos portos com entrega em abril, vindo para R$ 172,00 a saca de 60 quilos, aquilo que eu estava falando, portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora, é o que a Agricultura BR traz para você, é um efeito dólar sobre os negócios. Nós tivemos essa queda para 170, 172 na semana passada, com o dólar recuando, e agora o dólar fortalece um pouco, está com alta de 1,22%, isso atinge diretamente o valor da soja, e essa semana especificamente, sojicultor, muita atenção na moeda norte-americana. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como que o produtor lá no Paraná tem optado entre trigo e milho. E você vai acompanhar essa notícia aí do Walter Puga Júnior. Ele vai falar sobre ICMS no estado de São Paulo para leite e carnes, que na quarta-feira deve ser anunciado pelo secretário de Agricultura um recuo para as empresas que são cadastradas no Simples. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, você aproveita para entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 679-9173-3737. Eu volto já! Bom, eu estava dizendo que o governo do estado de São Paulo deve anunciar a revisão de ICMS sobre leite e carnes, pelo menos para as empresas do comércio varejista menores. Mas quem explica esse tema super relevante, tanto para a produção rural quanto principalmente para o consumidor, é Walter Puga Júnior. Puga, deve mesmo revisar? O anúncio acontece nessa semana? Olha, é o que informava o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Ele afirmou para jornalistas do Valor Econômico que deve sim rever o ICMS do leite pasteurizado e nas carnes vendidas por empresas que estão registradas no Simples Nacional. Depois de articulação de empresários do ramo de bares e restaurantes, o fato é que o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar na próxima quarta-feira a redução da alíquota de imposto ICMS, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para as carnes bovina, suína, carne de peixe, de aves e também sobre o leite pasteurizado. As alíquotas de ICMS são mais altas em São Paulo a partir de janeiro, né? O setor agropecuário, por conta disso, organizou tratoraços no interior, manifestações em São Paulo na primeira semana do ano e conseguiu até uma revisão de algumas alíquotas que subiram. Mas ainda restam alguns problemas, algumas
alguns aumentos, vamos dizer assim, de alíquotas de ICMS para empresas que se sentem muito prejudicadas, né? A alíquota sobre venda, por exemplo, para as empresas do Simples Nacional, elas foram elevadas de 7% para 13,3%. Agora, o governo se comprometeu, o governo do estado, a rever esse reajuste de ICMS, pelo menos para as proteínas, que é muito prejudicial para o setor, como lembrava o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, né? O Paulo Soumuth. Ele, na última semana, teve uma reunião de mais de 2 horas com o governador João Dória e com o secretariado de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, e pleiteou uma revisão, né? A expectativa agora, segundo o líder, né, o dirigente da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, é que o anúncio ocorra agora na próxima quarta-feira, viu? Para você ter uma ideia, o imposto sobre as proteínas animais deve ser reduzido de 13,3% para 7%. No caso do leite pasteurizado, a isenção tributária deve retornar, porque depois desse decreto do governo de São Paulo, o ICMS subiu para 4,14% sobre leite pasteurizado. E as empresas, os laticínios que trabalham com leite, reivindicaram do governo uma mudança na posição, né? Ainda há muita dificuldade para bares e restaurantes em São Paulo conseguirem absorver os aumentos de arroz, óleo e das proteínas já no ano passado. Estava difícil, como lembra esse representante de bares e restaurantes de São Paulo. Ainda mais agora, né, diante do avanço da pandemia da Covid-19, né, aqui em São Paulo, com sérias restrições para funcionamento de bares e restaurantes, inclusive. O governador se sensibilizou e prometeu uma revisão no caso do leite pasteurizado e das carnes, em especial para as empresas que atuam no Simples Nacional. É esperar agora na quarta-feira uma redução das alíquotas, o que atenderia aí o pedido dos comerciantes de São Paulo que estão argumentando pressão num período de baixa rentabilidade, de movimento muito menor, né? Caiu muito, é fato, é visível, ainda mais agora com essa extensão, vamos dizer, das fortes restrições aqui em São Paulo. Vale lembrar, viu, Fabiano, que São Paulo, a partir de hoje, saiu da fase vermelha para um toque de recolher entre 20 horas e 5 da manhã. Ou seja, restrições para escolas, restrições para casas comerciais, inclusive comércio de material de construção entrou na lista das empresas que também têm restrições. Portanto, salvo farmácias, hospitais e circulação de transporte, muito complicado hoje operar em São Paulo no comércio, notadamente bares e restaurantes. É esperar que essa redução de alíquota de ICMS sobre carnes e sobre leite pasteurizado seja anunciada rapidamente. A princípio, na próxima quarta-feira. É com você. Obrigado, Pulga, e a equipe em São Paulo, a equipe também aqui em Campo Grande do Canal do Boi, segue acompanhando. Essa informação realmente é de extrema importância para os produtores e também para os consumidores em São Paulo. O assunto por aqui na Agricultura BR é o milho, o mercado do milho. Milho que chega agora, os números vão apontando a algo entre 70% até 75% das áreas de segunda safra semeadas nesse dia 15 de março. E para falar a respeito do que vem ocorrendo no mercado e principalmente como que temos tido de reação dos autores, dos gestores de mercado, nós vamos conversar com Marcos Araújo, da Agrinvest, que fala conosco ao vivo pela internet, está conosco aqui. Marcos, obrigado pela participação mais uma vez. Nós acompanhamos no final da última semana uma relação de fortalecimento de alguns indicadores para milho, enquanto que o milho ele acabava recuando um pouco no mercado futuro brasileiro. Como é que está esse cenário aí para o cereal no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. O milho no Brasil ele tem tido uma sustentação dos preços domésticos, principalmente para o setor de etanol a partir do milho. Essa disparada do petróleo no mercado internacional, junto com o câmbio aqui no Brasil, tem dado uma boa condição de margem para os produtores de etanol a partir do milho. Outro maior setor de consumo de milho no Brasil é o frango de corte.
O frango de corte com 4,30, 4,40 o quilo vivo tem dado uma sustentação para o mercado. Já o suinocultor tem sofrido bastante, uma vez que o preço da carne suína tem oscilado muito nas últimas semanas. Nesse momento, o suinocultor tem perdido algo em torno de R$30 por animal gordo abatido. No entanto, essa quebra de safra do milho verão e o atraso do plantio do milho safrinha, nós vivemos uma escassez do cereal, que isso deve ser aliviado somente no final de junho, com a entrada do milho safrinha. Portanto, nós acreditamos de curto prazo, até começo de junho, sustentação com viés de alta de milho, e tudo isso combinado com um baita de um risco climático sobre a produção de milho safrinha no Brasil, uma vez que esse atraso do plantio coloca o risco, principalmente do Paraná e do Mato Grosso do Sul, num grande risco de geada. Marcos, você como operador de mercado e o pessoal da Agriinvest, hoje vocês trabalham com uma possibilidade de produção total no Brasil em qual casa, né? Pessoal, a Conab apontou para uma safra, nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano apontando também ali na casa de 106 milhões de toneladas. Quais são os números que vocês acreditam aí na mesa de operação? Muito boa pergunta. O mercado como um todo trabalha com uma produção total no Brasil na ordem de 114 milhões de toneladas é o nosso número, tá ok? Isso daí com um viés de baixa em função dessa grande possibilidade de redução do milho safrinha. Portanto, se nós pegarmos que o milho verão, a Conab estimou o milho verão na ordem de 23,6 milhões de toneladas. Nós acreditamos que é um número muito otimista, em função da grande quebra que houve no milho verão para o sul do Brasil. Nós acreditamos que o milho verão possa ter uma quebra de 2 milhões, uma produção na ordem de 21,6, e o milho safrinha, a depender do clima, ele pode ter uma forte redução. Portanto, então essa resposta hoje nós trabalhamos com 112 a 114 milhões, a produção total, porém com potencial de revisão para baixo, a depender do clima nos próximos meses. Nós estamos aqui acompanhando, e o público no Brasil inteiro está acompanhando aqui a nossa entrevista, e o Milton Oliveira, de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, acaba de enviar a pergunta aqui. Marcos, ele é pecuarista e ele está questionando aqui a situação de oferta de milho no país em relação a preço. Qual que é a sua crença em relação a esse aspecto? Nós devemos ter, em algum momento, durante a colheita da segunda safra, um esfriamento, ou pelo menos uma cedência nos valores da saca do milho? Sim, o mercado futuro nos mostra isso. Se você pegar o milho para maio na B3 a R$ 93,00 e o milho para setembro a R$ 84,00, já são R$ 9,00 a menos. Para o pessoal de Minas Gerais, o milho em Minas, nesse momento, o milho disponível, está muito enfraquecido em relação ao seu histórico. Portanto, a Bolsa nos fala para quem é de Minas, deveria comprar o milho. Se vai consumir agora, o preço em Minas, o milho disponível, está muito defasado. Tá? Tomar muito cuidado, então, para quem é consumidor de milho em Minas Gerais. Então, hoje seria, o que você está pontuando, hoje seria um bom negócio fazer esse travamento para esse produtor de Minas, no físico? Para quem está agora para comprar milho nos próximos meses, aí até maio, o preço, olhando o preço da B3, o mercado aponta que o consumidor de milho agora em Minas deva comprar o milho disponível lá, que ele está com grande desconto. Tá certo. Falando, Marcos, a respeito dessa produção brasileira, somado aos negócios que nós temos hoje no mercado físico e futuro do cereal aqui no Brasil, qual que é o seu ponto de vista sobre o desenvolvimento das ações e de mercado, como o mercado tem se comportado e como que ele deve andar a partir de agora? Parece que o produtor tem evitado travar negócios, né, fazer a comercialização no mercado futuro, pelo menos que a gente viu alguns relatórios vindos do Mato Grosso. O produtor já vendeu bastante antecipadamente, né? Tem muito produtor agora preocupado em terminar o plantio do milho safrinha, já estão plantando fora da janela ideal, então com um risco climático muito grande. É por isso que vários produtores estão ausentes do mercado e vendido com preços bem inferiores ao praticado. Agora, o produtor rural deve ficar atento a essas oportunidades.
a conta de exportação do milho, setembro, liquida o milho sobre rodas Porto na casa de R$ 77,00. Se nós descontarmos um frete até Campinas na ordem de R$ 3,00, seria um milho setembro na B3 na ordem de R$ 74,00. E hoje, o milho setembro na B3 ele é cotado a R$ 84,00, ou seja, R$ 10,00 acima do preço de paridade de exportação. Portanto, o produtor rural deveria olhar com muito carinho essa oportunidade de trava futura do milho na B3, utilizando os contratos futuros, ou melhor ainda, comprando opção de venda put, que funciona como um seguro de baixa. Ele paga um prêmio por isso, garante um preço mínimo, não tem a obrigação da entrega do produto, e se o mercado subir, ele apenas perde o prêmio da opção e vai vender o milho físico mais caro. Marcos, para encerrar, neste final de semana eu andei por algumas áreas de produção de milho no estado do Mato Grosso do Sul, indo em direção à região sul do estado, Dourados e a Grande Dourados, e conversando com alguns produtores rurais, eles estavam pontuando a seguinte questão: há um certo temor em relação aos resultados dessa lavoura, dessa segunda safra, e apesar de estarem muito acelerados no momento, mesmo para o Mato Grosso do Sul, fugindo muito da janela, e isso fazia com que eles não travassem aquilo que eles gostariam de travar em relação a essa safra de milho. Isso vem acontecendo também em outros estados? Sem dúvida, principalmente para o Paraná e para o Mato Grosso do Sul, esse risco de geada. O milho agora que vai emergir no dia 20 de março, se você pegar 60 dias, quando ele vai estar em pendoamento, é a possibilidade de geada. Então, de 60 a 90 dias, aí, de 20 de maio, 20 de junho, é o risco de geada muito grande. E se pega uma lavoura de milho em pendoamento, a perda vai ser muito grande. Então, o produtor rural deveria, nessas regiões de maior risco climático, se proteger contra uma queda do preço, comprando put, seguro de baixa na B3. Tá certo, Marcos, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado, tenham toda uma boa tarde. Uma boa tarde, conversei com Marcos Araújo da Agroinvest, mercado do milho. Vou seguir falando de milho lá no Paraná, porque essa questão que o Marcos acabou de nos mostrar, nos contar como é que tem funcionado, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, tem trazido ali um forte grau de desconfiança para o sojicultor, para quem produz milho. Por quê? Porque com o atraso nessa colheita da soja, o milho, segundo a safra, começa, ou já entrou, na verdade, fora do zoneamento agrícola ideal, e o produtor tem que fazer uma escolha lá no Paraná. Ou ele cultiva o milho fora dessa janela, fora do zoneamento, e com isso perde o seguro agrícola, ou cultiva trigo. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Mauro Andrade. Neste momento, grande parte dos produtores paranaenses já colheram ou estão para colher a cultura de verão e estão planejando a cultura de inverno. As duas melhores opções ficam para o trigo ou para o milho safrinha, e a decisão normalmente pende para o lado da cultura que está com o melhor preço. Este ano, as duas culturas estão remunerando bem o produtor e a decisão deve ficar por conta da maior janela de plantio de acordo com o zoneamento agrícola da região. Nós vamos ver a opinião de Romildo Birello, ele é gerente de sementes da Cooperativa Integrada aqui no Paraná. Aqui no norte do Paraná, a condição para milho é muito favorável, mas com o passar do tempo, você vai verificando que a janela de plantio do milho vai diminuindo, já está fechada, e o produtor vai acabar arriscando ainda no milho em função do preço. Porém, como a janela está fechada, ele começa daí a medir os riscos. Então ele não mede somente o faturamento, somente o preço da commodity. Ele começa a colocar na ponta do lápis ou em cima da mesa a questão dos riscos. E a questão de risco, a partir desse momento, a questão de risco climático para o milho começa a ficar muito alto.
enquanto o trigo tem uma questão de risco climático menor e também está muito atrativo financeiramente o preço da commodity de trigo. E a procura por sementes de trigo na cooperativa também já tem indicado que muitos produtores já estão realmente pensando em migrar ali do milho safrinha para a cultura do trigo. Nós temos visto na cooperativa reserva de semente já um pouco superior do que havia de reservas nesse mesmo período para plantio da safra passada. Então acreditamos que a área com trigo deve aumentar em relação ao ano passado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Seguindo, falando a respeito de milho, dessa janela do zoneamento, você viu que saiu lá do estado do Paraná e hoje está se limitando em outros estados do Centro-Sul brasileiro. E trazemos essas informações baseado muito no que o Marcos Araújo da Agriinvest acabou de falar conosco. Isso influencia diretamente em todos os negócios com milho no Brasil. Para falar a respeito de como que está o cenário no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul está colhendo soja e semeando milho, como acontece nos estados do Centro-Sul brasileiro. Eu vou conversar com o José Cunha, que está aqui em Campo Grande, está aqui numa área de produção de Campo Grande, para mostrar esse cenário. José Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR em todo o Brasil. É isso mesmo, Fabiano, de acordo com a consultoria agro-rural, nas áreas de calendário mais tardio, na semana passada, os produtores avançaram o máximo possível na semeadura do milho. Aqui no Mato Grosso do Sul, você está vendo, nós estamos numa área aqui plantada com soja, que está sendo colhida agora, a soja aqui nessa área, para ser feito então o plantio desse milho. Na semana passada, na quinta-feira, dia 11 da semana passada, a área total na região centro-sul do Brasil chegou a 74% a área estimada com o plantio do milho. Um bom avanço com relação aos 54% de uma semana antes. Só que no mesmo período do ano passado, Fabiano, essa área já estava com 89% plantada. Aqui no Mato Grosso do Sul, como você disse, a colheita da soja está atrasada, então nós estamos mostrando isso aqui para vocês. No estado de Mato Grosso do Sul, 38,8% da área colhida com soja até o momento e 32,5% da área já foi plantada com o milho em segunda safra. Ambos estão atrasados, viu, Fabiano? A soja está com 28,10% e o milho com 27,5% inferior em relação ao ciclo do ano passado, para o dia 5 de março. No Mato Grosso, Fabiano, por lá a situação já é bem diferente. No Mato Grosso, até a sexta-feira, no dia 5, os trabalhos a campo estavam com 73,03% das áreas esperadas para a cultura do estado, ficando 24,95 pontos percentuais atrás dos 97,98% semeados na safra 19 e 20, considerando aí o mesmo período. Já no estado de Goiás, Fabiano, a área total do milho safrinha deve chegar a 1,7 milhões de hectares. Até o momento foram semeados 70% desse total. Por lá são esperados 100 hectares, 100 sacas por hectare de produção, mas com o milho, a área está com o plantio tardio, eles acreditam que deve ter aí um atraso então, na produtividade e também que deve interferir aí na produtividade. Como você disse, aqui no Mato Grosso do Sul, realmente um atraso bem considerável na colheita da soja para o plantio do milho, dificultando aí então essa safra do milho que já está hoje na janela, como nós vemos falando, a janela do milho que se inicia hoje, e a produtividade também deve ser um pouco afetada devido a esses atrasos. Para a região do centro-sul do Brasil, a expectativa ainda é de uma boa colheita, mas aí tudo vai depender também do clima, O clima tem que ajudar. Nós estamos numa área agora, numa época de chuvas, numa época que tem tido boas chuvas, e isso precisa se manter nesses próximos dias aí para ajudar aí nessa semeadura do milho que acontece aqui na região centro-sul, principalmente aqui na região do Mato Grosso do Sul. Eu volto ao estúdio com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Uma boa tarde a você.
por aqui. Eu vou continuar falando de milho, porque há cerca de 14 dias nós tivemos alguns estados brasileiros, Paraná, por exemplo, Mato Grosso do Sul, pedindo uma revisão dos parâmetros do zoneamento agrícola para a semeadura do milho. Por quê? Porque ficaria fora mesmo da janela ideal. Os números que nós trouxemos agora há pouco, da AG Rural, da consultoria AG Rural, apontam para 74% da área com destino de milho já semeada. Mas hoje encerra aquele momento do zoneamento. Então, o pessoal está correndo para tentar adiantar o máximo possível. São cerca de 3/4 da área de milho. Falta 1/4 da área de milho a ser cultivada, que deve ficar fora da janela. Com isso, alguns estados pediram para que se mudassem os parâmetros de datas em relação ao zoneamento agrícola, que já foi negado pelo Ministério da Agricultura. Teve uma explicação técnica, no qual nós trouxemos nas edições da última semana. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves sobre como que é essa situação do zoneamento, o milho fugir muito da janela, justamente no momento no qual nós temos um aumento nos contratos de apólice de seguros rurais. E ele respondeu. A situação do milho nessa safra, 2020/21, ela tem condições excepcionais. Em que sentido excepcionais? E vocês já vão entender por que estou tratando dessa maneira. Nós estamos com alguns eventos, como a soja foi plantada atrasada por questão climática. Agora, na hora que a soja está pronta, está atrasando muito a colheita por causa do excesso de chuvas em algumas regiões. Isso compromete muito a entrada da segunda safra de milho, atrasada, fora do período ideal. Você vai ter essa segunda safra de milho mais sujeita a veranicos e geadas, porque ela provavelmente vai ter que esticar um pouco mais. Isso do lado da oferta. Do lado da demanda, uma pressão muito grande, tanto para consumo interno como para exportação, ração e etanol de milho. Então nós não podemos ter nenhum problema com o milho agora. O que puder ser feito em caráter de excepcionalidade para tentar garantir essa produção vai ser muito importante para o Brasil, para o controle da inflação e para o nosso agronegócio conseguir trazer os dólares para cá. Então, o professor Marcos Fava Neves, na sua participação diária aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial porque o assunto de logo mais é café. Você vai acompanhar como é que está o mercado futuro para o Arábica e também o Robusta e o mercado físico nacional. Eu vou para o intervalo, você aproveita para entrar em contato conosco, o nosso número é 67991733737. Eu volto já. O assunto agora na Agricultura BR é café e eu falo do mercado futuro e também do mercado físico. Começando pelo Arábica, posições negociadas em Nova York na plataforma Ice Futures, onde mais se negocia café no mundo, e você acompanha como é que vem as posições de curto prazo conosco aqui no Agricultura BR. Vem com correção, vem com queda, a queda que vem de 1,55 pontos, não tira o piso de $1,30. Posição de maio vem a $1,31 mais 45 a libra peso. Julho, $1,33 mais 35. Setembro, $1,35 mais 20 a libra peso. E dezembro, $1,37 mais 35 por libra peso. São os negócios com café Arábica na Bolsa de Nova York. Falamos agora do café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Veja como é que vem os negócios, estão em dólar e tonelada. Também caindo, você vê aqui a posição de maio recuando 1,28 pontos, perdeu o piso de $1.400, vem para $1.385 a tonelada. Julho perde 1,19%, $1.410 a tonelada. Setembro, $1.427 e novembro, $1.445 a tonelada. Hoje, negócios com queda no mercado futuro dos cafés Robusta e também Arábica.
Você vai conhecer agora uma área de cultivo de café conilon no estado do Espírito Santo. A reportagem é uma parceria do Canal do Boi com a Emater de Minas Gerais. Muitas famílias do município de Água Boa, na região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, saíram de casa com o mínimo de pertences a tiracolo para trabalhar nas lavouras de café no Espírito Santo. Trabalharam muito, mas puderam observar o manejo da lavoura e foi então que passaram a trazer as primeiras sementes de café conilon para o município. Helenide, conhecida por todos de sua comunidade como Tica, é uma dessas agricultoras que aprendeu a tecnologia para plantar com sua família seus primeiros pés de café. A gente percebeu que a nossa terra é boa, é produtiva. Então, por que não plantar o nosso próprio café? Foi aí que surgiu a ideia de trazendo as mudas do Espírito Santo e começar a plantar o café conilon. E nisso a vida da gente foi mudando, e para melhor. Hoje eu posso dizer que 70% das famílias aqui da comunidade tira o seu sustento no café conilon. E a vida financeira mudou para melhor. A renda de mais de 80 famílias da comunidade do Boquete praticamente advém do café. Contudo, criam pequenos animais, plantam hortaliças para subsistência e algumas recebem o auxílio do Bolsa Família. A força desse trabalho gira em torno das mulheres dessa comunidade. Elas são ativas, desempenham vários papéis na vida: mães, mulheres, esposas, agricultoras e muito felizes por terem seus pés de café plantados e dando frutos, porque, como disseram, eles alimentam a casa e os sonhos. Trabalhei muito em boia fria, saía madrugada, não tinha hora de chegar. E hoje eu tenho meus 4 filhos, graças a Deus, tudo nós trabalha, é o benefício do nosso café. Meu marido ia para o Espírito Santo, nós não tinha nada, era para trabalhar de boia fria. Hoje, graças a Deus, a lavoura é nossa. Emater Minas atende essas famílias desde o ano de 2005, quando havia 14 produtores, que tiravam em 21 hectares o equivalente a 11 sacas. O trabalho de assistência técnica abriu novos horizontes para esses produtores que não têm medo de trabalhar pesado. Em todo o trabalho da extensão, houve a preocupação em destacar o protagonismo e empoderamento da família rural, inclusive da mulher, como importante agente de transformação social, ambiental e também econômica. Tica, como as outras mulheres da comunidade, é um exemplo dessa mulher comprometida, batalhadora e engajada. E nós, que dedicamos e trabalhamos com a extensão rural, ficamos orgulhosos em ver o crescimento e o sucesso dessas famílias. Muitos projetos foram implantados, conforme descreveu Luiz, engenheiro agrônomo da Emater. Segundo pesquisas, a região de Água Boa tem altitude e temperatura ideais para o desenvolvimento do café conilon, sendo considerada uma das regiões que produzem um dos melhores cafés do estado, segundo o agrônomo. Atualmente são mais de 200 hectares de lavoura, com 80 famílias e uma produtividade de 25 sacos, chegando a 75 sacos por hectare em cultivo de sequeiro. A Tica só parou para te oferecer o que diz ter de mais gostoso para receber uma visita em casa. Isso aqui é produção nossa mesmo. Essa aqui é minha mãe, vou um cafezinho para ela. Essa aqui é minha sobrinha, que está aqui também tomando um cafezinho conilon. Meu pai também está aqui, colocou um cafezinho para ele. Olha, nós aqui aprovamos o café conilon. Aceita aí um pouquinho? Aí, reportagem da Emater Rural aqui no Agricultura BR. Um grande abraço para a equipe lá de Minas Gerais. Olha, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Prêmio Nacional das Mulheres do Agronegócio. Você vai acompanhar uma entrevista exclusiva aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, 67 99173 3737. Eu volto já. E na Semana da Mulher foi lançada a 6ª edição do Prêmio Nacional das Mulheres do Agronegócio.
um prêmio que tende a valorizar as mulheres, elas que estão trabalhando no campo, no agronegócio e nos mais diversificados setores. Você vai acompanhar agora uma entrevista da jornalista Sara Kirchhoff falando um pouco a respeito do prêmio e também da sua importância. Isso mesmo, Carolina Gama está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo. Ela que é show manager dessa que é a 6ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Carolina, 6ª edição já do Congresso, que vai ser online mais uma vez, assim como tantos outros eventos, né, Brasil afora. E eu queria que você me dissesse, a gente já está há 6 anos aí com o Congresso, sem dúvida ele trouxe um reconhecimento maior para as mulheres que trabalham no campo, e eu queria que você falasse sobre essa evolução ao longo de todos esses anos e o que a gente ainda pode conquistar. Seja bem-vinda ao canal do Boi. Obrigada, Sara, é um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio ser entrevistada por você também e contar um pouquinho do Congresso e do 6º ano, que já está bem consolidado esse Congresso, né, e com muitas histórias, né? Desde o primeiro em 2016, que começou com 600 mulheres, e esse ano que a gente está com uma expectativa de 3.600 mulheres. A gente vem de um congresso presencial, que elas vêm com maior amor, elas vêm de caravana, que elas querem se encontrar, trocar essas experiências de se verem, de se encontrarem para o online, né? A gente já está com o 2º ano consecutivo do online, mas devido à pandemia. Mas, se Deus quiser, ano que vem a gente já faz novamente nosso formato presencial. Isso, mesmo assim, isso não impede de a gente estar crescendo e cada vez mais as mulheres se encontrando de formatos diferentes como esse do online, né? Tomara, né, que ano que vem seja presencial mesmo. Mas a gente consegue perceber, né, que os grupos de mulheres Brasil afora e o Congresso em si, ele trouxe esse reconhecimento para a mulher. Há poucos anos a gente falava daquela questão da mulher ser a gestora dentro da fazenda, mas ela não assinar como a responsável pela fazenda, pela propriedade. Esse cenário ele veio mudando, né? A gente já está se encaminhando para um outro patamar. Sim, isso vem mudando já de um tempo para cá. Eu posso falar sobre mim, eu sou formada em zootecnia lá em 2002, eu trabalhei um bom tempo em fazenda e sofria, né, assim, não era tão fácil, tinha essas barreiras aí, e hoje eu trabalhando com o Congresso, eu consigo ver o quanto que foi evoluído, o quanto que as mulheres estão bem na frente das fazendas, elas estão superando tudo isso. São sucessões familiares aí à frente, as herdeiras, e conseguindo mostrar para todo mundo que elas são capazes de tudo. O que eu passei lá atrás, eu tenho certeza que muitas não passam mais hoje, e porque lutaram bastante, porque não desistiram, e mulher é isso, né? Elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, elas cuidam de todos os detalhes, e com amor, então por isso que tudo dá certo, né? Elas não desistem, e aí a gente consegue montar um congresso como esse, porque elas estão atrás de conteúdo, porque elas estão atrás de conhecimento, porque elas querem crescer e elas não querem desistir, elas querem mostrar que elas são capazes de tocar uma fazenda enorme, elas são capazes de dirigir um trator. E é isso, é muito legal. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo Congresso e pelo resultado que ele dá. Que legal, Carol, que bom ouvir isso. E falando do Congresso, né, ele acontece lá em outubro, 25, 26 e 27 de outubro, mas o lançamento acontece numa semana muito propícia, que é a Semana da Mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a programação desse ano, o que o público pode esperar. Exatamente, a gente escolheu essa semana proposital mesmo, né? A gente escolheu essa semana por causa da mulher e para trazer mais inspiração, né? A gente ainda está começando a dar os primeiros passos para escolher as mesas redondas, para a gente escolher o tema, na verdade, a gente já tem, que é digital, agregação de valor e a nova liderança do agro, que tudo isso a gente vai falar dentro do Congresso, que a digitalização agora é tão presente na nossa vida, que isso agrega valor ao produto e claro, um juntando com o outro, faz com que a liderança da mulher na frente, a liderança da propriedade
se destaque, porque a gente está aqui, ó, trazendo a digitalização, trazendo a agregação de valor ao seu produto e vira uma líder nata, né? Então, isso a gente vai falar bastante no nosso congresso. Serão 3 dias de discussões e bate-papo bem legal. Daqui a pouquinho a agenda vai estar aí no site e com os palestrantes, mas tenho certeza que vai ser mais uma surpresa, serão mais 3 dias bem agradáveis aí, online com todo mundo. Com certeza, tá certo, Carolina. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, uma ótima divulgação. E antes do evento, claro que a gente fala com você mais uma vez. Eu que agradeço e espero todas vocês em outubro, viu? Obrigada pela atenção. Vou estar lá também, com certeza. Quem quiser mais informações, é só acessar o site www.mulheresdoagro.com.br. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E a semeadura do algodão chegou ao final com uma área 16% inferior e boas expectativas de produtividade. É o que nós vamos conferir na reportagem de Kylie Rodrigues. Os trabalhos de plantio da safra do algodão 2020-21 já estão praticamente encerrados no Brasil e foi registrada uma redução na área cultivada até maior do que a esperada. A Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, projetava uma diminuição de 15%, mas o registrado ao final foi de 16%. Segundo o presidente da Abrapa, a redução diária vai impedir a conquista de um volume recorde de produção, mas as projeções ainda são de boas produtividades médias, na casa das 300 arroba por hectare, caso o clima contribua para o desenvolvimento das lavouras. Até aqui, 60% desta produção já foi negociada, com preços menores do que os atuais, mas melhora no cenário estimula para a retomada na área cultivada no ciclo 2021-22. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E no próximo bloco do Agricultura BR, você vai ter informações a respeito de como que vai ficar a vacinação febre aftosa controlada sem vacinação lá no estado do Rio Grande do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco através do WhatsApp no 679-9173-3737. Eu volto já. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, deu parecer favorável a alguns estados que estão pleiteando ser área livre de febre aftosa sem vacinação. Um desses estados é o Rio Grande do Sul, que desde 2019 tem se preparado para essa circunstância. É o que você vai conferir na reportagem de Viviane Lara. O Rio Grande do Sul recebeu o parecer favorável da Organização Mundial da Saúde Animal como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assim como o Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e no Mato Grosso também receberam parecer positivo. Essa decisão será avaliada em maio durante a sessão geral da Assembleia Mundial dos Delegados da organização. Nesse momento, de acordo com os trâmites de avaliação, todos os atuais 182 delegados da organização serão comunicados e terão um prazo de 60 dias para solicitar informações sobre os pleitos brasileiros de forma a sustentar a votação durante a sessão geral. Mas para chegar até aqui foi preciso realizar a transição de status sanitário. Os estados e regiões atenderam requisitos básicos como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de programa estrutural para manter a condição de livre da doença, entre outros alinhamentos com as diretrizes do Código Terrestre da organização. Nós fizemos investimentos desde 2019, quando assumimos, de mais de 10 milhões de reais para chegar nesse momento,
comprando carros, adquirindo e contratando pessoas para prestar melhor serviço para os produtores do Rio Grande do Sul, para chegar nesse momento onde a gente vê que essas exportações que vão ser liberadas a princípio no início de maio pela OIE, através do certificado, vão beneficiar muitos produtores do Rio Grande do Sul, trazendo investimentos, gerando emprego e, obviamente, valorizando a proteína animal produzida aqui no nosso estado, por consequência, o produtor sendo beneficiado. Atualmente, o Rio Grande do Sul não consegue acessar 70% do mercado por causa da vacina. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Acompanhe comigo agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha as posições de curto prazo comigo? Nós temos agora uma inversão do que vinha acontecendo, né? Nós tínhamos soja abrindo o dia em queda, neste momento soja se eleva e a gente dá até uma animada por aqui. Veja que a posição de maio vem a 14 dólares 22 centes mais 4 o bushel. Julho, 14 dólares 12 centes mais 6. Essas são as duas posições de maior liquidez, principalmente maio. Maio estava vindo com uns 34 mil contratos agora há pouco. Posição de agosto, 13 dólares 70 centes mais 4 bushel. E a posição de setembro, 12 dólares 92 centes por bushel. São os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial, moeda norte-americana. Você tem hoje o dólar com alta, olha só a alta do dólar, 1,61% para a moeda norte-americana no Brasil. Neste momento, R$ 5,64 mais 9. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a você uma excelente tarde, um grande abraço a todos. Voltamos logo mais, às 16 horas, na terceira edição de Agricultura BR. E a todos um grande abraço. Até lá!